Queridos, nós vamos continuar então a nossa série de mensagem, a série de Quaresma que nós estamos fazendo, que é o poder da entrega de Jesus. Quaresma são aí os 40 dias que antecedem a Páscoa, e nós estamos aqui, através dessa série de mensagem, recordando esses passos que Jesus teve, antes da sua morte e depois da ressurreição. Amém? E hoje é um tema muito interessante para nós refletirmos, pois o tema é o jardim de dores de Jesus. Você que está aqui, você já enfrentou algum tipo de dor? Dor, seja ela física, dor emocional. A dor, ela pode ser simbolizada, meus queridos, por provações, decepções, desamor e até o literal, uma dor física. Quantas vezes nós somos acometidos de dores? E hoje, a palavra do Senhor vai nos levar a refletir também o jardim de dor que Jesus atravessou por amor a mim e a você. Aí eu quero te convidar para nós lermos juntos Marcos 14, Evangelho de Marcos 14, do versículo 32 em diante, nós vamos estar lendo até o 42. Amém? Marcos 14, 32 ao 42. Diz assim: Jesus no Getsêmani. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos, o encontrou dormindo. Simão disse a ele, a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça. Pai, pela tua palavra que será ministrada neste momento. Pai, de mim mesma nada tenho, Senhor, mas que o teu Espírito Santo, através desta palavra poderosa, de graça, de salvação e de transformação, venha nos alcançar. E a cada um que está aqui nesta noite, aqueles que estão assistindo essa transmissão, Deus, que essa palavra traga vida e cura de todas as dores, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós lemos aqui a palavra de Jesus no caminho ali até o Getsêmani. Primeiro, queridos, quando a gente volta um pouquinho aqui em Marcos 14, Jesus havia feito a última ceia com os seus discípulos. Ele
tinha dado ali as últimas ordenanças, tinha, né, falado como nós vimos aqui no domingo passado e também nos pequenos grupos nessa semana, sobre a carne e o sangue de Jesus. Mas, queridos, a missão precisava ser completada de Jesus nessa terra. Enquanto ele esteve aqui, o seu ministério foi marcado por compaixão, milagres, ensinamentos e tudo muito transformador. Desde o início, Jesus proclamou a chegada do reino de Deus e ele revelou algo mais precioso: o grande amor de Deus pela humanidade. Aleluia! E ali, queridos, ele curou os enfermos, restaurou vidas, expulsou demônios, anunciou as boas novas aos pobres, aqueles que estavam rejeitados, à margem da sociedade. Aleluia! E foi algo maravilhoso. E diz que muita gente o seguia, multidões, né, tiveram o privilégio de ver milagres, multiplicação dos pães, mortos ressuscitarem. Mas foi passando o tempo, muitos daqueles que seguiam a Jesus começaram a se dividir, pois, né, os fariseus, os líderes religiosos batiam de frente com os ensinamentos de Jesus, influenciavam as multidões, e muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus. E o maior propósito da vinda de Jesus a essa terra foi nos resgatar da morte eterna e do pecado. E Jesus sabia, queridos, que esse momento já havia chegado. Então, nessa última ceia, ele dá essas últimas instruções aos seus discípulos. Porém, quando nós olhamos aqui a palavra, os evangelhos, Jesus ficou ali, né, praticamente aquele último mês, sempre falando da partida do Filho do Homem, que seria morto, mas que ia ressuscitar. Os discípulos não compreendiam muito bem o que Jesus estava dizendo, mas ele sabia que a sua hora estava chegando. E por isso, nesta última ceia, ele institui então essa nova aliança, o partir do pão e o vinho, trazendo todo o simbolismo, aleluia, sobre a sua vinda. E ele sabia, queridos, que o momento mais difícil da sua vida estava chegando. Então, depois da ceia, ele vai para esse lugar crucial, onde nós lemos aqui o jardim do Getsemane. E ali, queridos, não era um refúgio de descanso, mas para Jesus foi o maior campo de batalha antes da cruz. Pensa que hoje nós temos, né, a luz elétrica, lá tudo escuro, né? Esses dias atrás eu tive a oportunidade para uma chácara e, assim, atrás lá do muro, né, tinha um lugar que era de reserva, né? E é uma coisa assim que eu fiquei impressionada. Muitas árvores, tinha alguns bichinhos, né? E vocês sabem, eu sinto bastante calor. Os 2 primeiros dias, eu dormi com a janela aberta, né? Tinha uma redinha lá, eu ficava... acho que aqui não tem perigo não. Mas aí no segundo dia à noite, as meninas que estavam lá começaram a contar umas histórias, que de lá já tinha saído bicho, já tinha saído cobra, já tinha saído, né, muitos animaizinhos. Eu fui olhar lá a rede, irmão, só tinha assim 2 preguinhos bem assim, só segurando para não entrar mosquito, né? Eu falei, sabe uma coisa, né? Melhor fechar essa janela, melhor passar calor, porque vai que sai bicho, porque tinha um muro, né? Só que tinha um portão grande, porque ali é uma área de preservação natural, então eles não podem mexer, podem visitar, e enorme, muito, muito grande, né? Não sei
quantos alqueires tem ali. E pensa que o jardim do Getsemane também era assim, lugar escuro, né? Na realidade era uma plantação, né? De pés de azeitonas que fabricavam azeite. Mas o maior peso que estava sobre Jesus, queridos, é saber de tudo que ele ia passar e da missão que ele precisava cumprir. Não era uma missão fácil. Primeiro, que ele ia ser condenado como uma pessoa, um malfeitor. E Jesus era puro, santo, ele não havia pecado, ele não merecia essa condenação. Depois, queridos, ele sabia que muito mais que as ofensas que ele ia ouvir, os açoites, ele, na sua missão, ele ia levar ali sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Era uma missão de resgate. Então, queridos, quando nós lemos aqui, né, essa passagem do Getsemane, nós vemos quanto sofrimento Jesus estava ali na alma. E quando a gente fala de dor, né, eu converso com muitas pessoas que têm muitas dores, e a maior parte delas não são dores físicas, mas são dores emocionais, que deixam marcas, que fazem as pessoas sofrer, que faz a pessoa deixar de comer, deixar de dormir. Porque quando você está diante de um sofrimento emocional, parece que aquilo fica na sua mente, dias, horas. E nós olhando aqui, né, para Jesus, nós vamos aprender como lidar um pouco com as nossas dores, através desta experiência. Porque nesta quaresma, nós também fomos chamados a olhar para Jesus e aprender com Ele. O lugar ali, Getsemane, onde Ele se rendeu para nos redimir. Interessante que Jesus não vai sozinho para lá, Ele chama 3 dos seus discípulos que mais tinham intimidade, né? Que acompanhavam Jesus. Quem eram? Famosos eles, né? Pedro, Tiago, João. Até no barquinho eles estão, né? A gente vê as musiquinhas, até as crianças sabem. E ali, ele chama aqueles discípulos e os 4 vão então para o Getsemane. Mas é interessante que quando nós lemos aqui o verso 41, né? Que um pouco antes até, ele deixa eles ali, um pouquinho afastado, e vai para orar. Mas ele fala, olha, fiquem aqui e vigiem. Só que ele se afasta um pouco, vai orar. E ele diz a eles, né, queridos, aqui ó, no 34, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Queridos, Jesus estava aqui tomado da angústia, né, já sentindo o peso da sua morte, do escárnio, de todo o sofrimento, mas também ali ele sabia que era uma batalha espiritual. O inimigo estaria o afrontando para que ele desistisse. E ele pedia forças a Deus. Aleluia. E os discípulos que estavam com ele, né, nós vemos aqui que dormem. Vão, né? Vai lá, Jesus ora um pouco afastado, volta, vê que eles estão dormindo. Segunda vez, terceira vez. E diz até o texto que os olhos deles estavam pesados. Mas isso também significa, queridos, que nesse momento de dor e aflição, Jesus se sentia sozinho. Ainda que o Pai não o abandonara. Mas, queridos, nesse momento de dor, Jesus ia precisar passar por este vale sozinho. Era como se fosse um ritual mesmo de passagem. Por isso que quando Jesus está lá na cruz, ele clama, né? Deus meu, por que
me desamparaste. E aqui nessa oração, queridos, nós vamos ver que até o próprio Jesus, né, nessa parte, ele diz aqui o verso 36, Abba Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aleluia, glória a Deus. E aí, o Getsemane, então, queridos, ela ali, né? Esse nome, ele tem um significado, significa prensa de azeite. Um lugar onde as azeitonas eram esmagadas para extrair o azeite. E esse processo envolvia 3 etapas. A primeira pressão era o óleo, né, que era extraído, era puro, e era usado para a unção no templo. A segunda pressão, né, que passava de novo lá na moinha, essas azeitonas, o segundo óleo era utilizado para alimentação e remédios. E a terceira pressão, né, aquele óleo final, ele era usado na época para iluminação, queimando, né, nas lâmpadas, nas lamparinas das casas. E nós vemos aqui que Jesus também passou esses 3 processos de agonia lá no Getsemane. Nós lemos aqui que ele orou por 3 vezes, sendo esmagado, né, emocionalmente, espiritual e fisicamente. Tanto lá que Lucas, né, aqui Marcos não relata isso, mas lá em Lucas 22, relata que a angústia de Jesus foi tão grande, que ele suou gotas de sangue, né? É um processo, né, conhecido, mas raro, queridos, é um fenômeno médico, que se uma pessoa estiver sobre uma pressão muito grande, sob uma pressão de estresse intensa, isso pode acontecer, pode se romper alguns vasinhos, alguns capilares embaixo da nossa pele, e podemos suar gotas de sangue. E foi isso que aconteceu com Jesus, porque, queridos, era terrível, né? O pastor Lucas, na semana passada, fez um exemplo. Se nós pegássemos aqui, né, o irmão Neemias, e pregasse um prego na mão dele, ele ia gritar, ia chorar, e qualquer um de nós, né? Às vezes a gente se machuca, né? E é terrível. Estava conversando com o nosso irmão Antônio, que hoje está na portaria, ele mostrou lá o dedo, que outro dia ele prendeu no banco, arrancou a unha. Às vezes acontece com a gente, né? Dá uma martelada errada. Dói, né, irmãos? Uma unha encravada dói. Agora imagine, né, Jesus sabendo que da sua condenação, e que iam colocar pregos nas suas mãos, nos seus pés, e que ele precisaria morrer pela humanidade. Então isso já estava gerando em Jesus a angústia de alma, a tristeza. Aleluia. Porém, queridos, o que saiu ali de Jesus, naquele jardim, foi a oferta mais preciosa para nós, seu próprio sangue. A unção que nos cura, que nos traz vida, que nos alimenta e que nos restaurou a Deus. Aleluia, o processo começou no Getsemane, mas foi até a cruz do Calvário. Assim como a azeitona, ela precisa, né, ser prensada para liberar o azeite. Jesus também foi esmagado, desde o Getsemane, queridos, até a cruz, por mim e por você. Aleluia. E muitas vezes, queridos, no momento de dor, de sofrimento, nós ficamos tão desesperados, angustiados, também sem saber o que fazer. Tem uma historinha, né, de um pai e um filho no campo. Diz que o pai foi fazer uma colheita, um campo de trigo, e de repente veio uma tempestade muito grande, muito vento, muita chuva.
E ele estava com aquele filho pequeno e ele resolveu levar o filho até o celeiro, falar: filho, você vai ficar aqui dentro, você vai ficar sozinho, mas eu preciso que você seja forte e que você confie em mim. Eu preciso ir lá fora e acabar de tirar o trigo para a gente não perder tudo. Você confia no papai? Ele falou que sim. E o pai fechou ali o celeiro e foi lá recolher o trigo. E diz a história que o menininho ficou apreensivo, ficou com muito medo, porque a chuva estava forte, estava dando um raio. Ele ouviu o barulho, mas ele ficava pensando toda hora: o meu pai vai voltar, meu pai vai voltar, meu pai vai me ajudar a sair daqui. E aí, quando o pai acabou ali, né, de recolher o trigo, a tempestade diminuiu, e ele voltou, abraçou o filho e disse: olha, estou feliz que você confiou em mim, e eu voltei para te buscar. Jesus no Getsemane, queridos, ele precisou confiar em Deus, nas promessas. Mesmo Jesus sendo Deus, aqui Jesus estava como homem. Ele estava para cumprir a missão. Só que ele sabia de todo o projeto, de todo o plano de Deus, e por ser Deus, de todo o futuro, de tudo que ia acontecer, meus queridos. Por isso a angústia. Por isso que nós, muitas vezes, ficamos até ansiosos, né? O que é ansiedade? A ansiedade é quando a gente começa a se preocupar demais com aquilo que vai acontecer. Eu não consigo viver o hoje porque eu estou só pensando amanhã. Eu estou aqui, mas já estou pensando, amanhã é segunda-feira, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Na terça, isso, né? E aí a gente não consegue descansar, viver o momento. E principalmente quando nós temos situações difíceis para passar na nossa vida. Não é fácil, mas nós também vamos precisar confiar que Deus está conosco. Deus, Ele enviou a esta terra a maior, né, sua maior bênção para Ele como Pai, que era o próprio Filho. Diz a palavra que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para nos salvar e resgatar. E Paulo ainda diz lá em Romanos: se Deus nos deu a Jesus, quanto mais as outras coisas que nós vamos necessitar. Nós precisamos confiar pela fé que Deus está conosco e vai nos ajudar. Agora, queridos, tem algumas coisas que nós precisamos considerar no meio da dor. Primeiro, você precisa aceitar o amor de Deus por você. Porque se você não confia, se você não aceita, você vai ficar brigando com Deus o tempo todo. Deus, por quê? Por que que eu estou nessa luta? Por que que o Senhor permitiu essa prova? Por que que os dias são difíceis? Porque tem gente que faz tanta coisa errada e está bem, e eu que estou fazendo tudo certo, parece que eu não saio dessa prova. Não é? Quantas vezes a gente pensa dessa maneira? A gente murmura, a gente reclama. Mas você aceite o amor de Deus por você nessa noite. Depois, confesse o seu pecado, né, de autocomiseração, não é? Que é isso? Quando eu fico me sentindo vítima, o coitado, a coitada. Não, queridos, confie. Saiba que o Senhor te ama. A sua dor não define quem você é. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, amém? Aleluia! Confie no seu processo, deixa de ser vítima, aleluia! Fuja dos mecanismos de defesa destrutivos, queridos, porque muitas vezes no meio da dor, para nos proteger, a gente faz isso, né? A gente até ataca outras pessoas. A gente reclama, a gente tem mania de perseguição. Às vezes a gente é perseguido também, né? Acontece. Mas os nossos olhos precisam estar em Deus. A nossa visão precisa estar nos céus. Como o apóstolo Paulo nos diz, queridos, prossigo para o alvo.
Eu não posso focar só no meu problema, só na minha dor, porque isso pode te consumir, pode te adoecer. Você pode ficar com um transtorno de ansiedade, de depressão, de pânico. Ai, mas está doendo, pastor. Eu sei, tem dores, principalmente as de alma, queridos, que são tão difíceis. Quando alguém, né, nos ofende, nos persegue, nos caluniam, é difícil passar por isso. Mas o Senhor te vê. Aleluia! O Senhor conhece o profundo do teu coração. E Ele quer te ajudar. Ele quer te sustentar. Ele quer segurar nas tuas mãos. E você precisa vivenciar a sua verdadeira identidade. Se sentir parte da família da fé, dos irmãos e do povo que vai morar no céu. Porque é isso que nos anima, queridos. Nosso físico, nosso lado humano, enquanto Jesus não voltar, todos nós um dia vamos partir dessa terra. Mas o que temos mais precioso é o que está dentro de nós, a nossa alma. E é ela que clama também pelo Abba Pai, para que Ele nos sustente, para que Ele nos anime. E que você viva essa verdadeira identidade como filho e filha amado de Deus. E agora eu quero deixar aqui uns pontos, estamos quase terminando, para que você, né, venha ressignificar seu processo de dor. Primeiro, baseado aqui na experiência de Jesus, a rendição dos joelhos e do coração. Aqui em Marcos 14:35, diz que Jesus, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Ele se rendeu, ele se humilhou diante do Pai naquele momento de oração. Querido, se você precisa vencer uma dor, se você precisa mudar o seu foco, comece a orar, comece a buscar ao Senhor. Aqui Jesus se rendeu, talvez se jogou no chão, chorou, estava afastado dos discípulos, talvez justamente por isso, porque ele precisava rasgar a sua alma e o seu coração naquele momento de dor. E isso fica para nós. Lá no livro de Tiago 4:10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não é diante do homem, não é diante daquele que persegue. Ah, tá, eu vou perseguir também. Está me perseguindo? Pode deixar, eu vou fazer da minha parte. Às vezes, né, nosso coração quer agir assim, mas o Senhor diz para nós que a Ele pertence a vingança. Então busque o Senhor com toda a sua fé, com todo o seu coração, e se humilhe diante do Senhor, porque no tempo certo, Deus te exaltará. Amém, irmãos? Aleluia! Nós vivemos num mundo tão perturbado, tão caótico, mas Deus é justiça, Deus é justo, e a sua palavra jamais voltará atrás. Tem uma frase aqui do pastor Rick Warren que diz: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Aleluia! Forte, né, irmãos? Você nunca saberá, aleluia, que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Faça de Jesus a sua prioridade de vida. O salmista já dizia no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele vai cuidar de você, Ele vai abrir caminhos, Ele vai fazer milagres na sua vida. Segundo, seja submisso à vontade do Pai. Queridos, olha isso, Jesus, o Filho de Deus, aleluia, Ele se entregou, nós lemos aqui: contudo que seja feita a tua vontade, não a minha.
Gente, isso é difícil, né? Você falar para Deus é fácil, mas a gente viver isso é difícil, porque nós só vemos aqui, e Deus sabe o futuro, o que nos espera, mas que nesta noite, você venha submeter-se à vontade de Deus, assim como fez Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, meus queridos. Aleluia. Às vezes é difícil, às vezes você vai ter que orar. Deus me ajuda a entender qual é os teus propósitos, para que eu faça a tua vontade, não a minha. E se você orar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. E talvez você vai viver experiências maravilhosas daqui para frente. Lá em Lucas 9:23 está escrito: se alguém quiser acompanhar-me, ou outras traduções, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Irmãos, é difícil negar o nosso eu. Nós estamos fazendo aí um discipulado, né? E a gente está estudando isso. A morte do eu. Pensa que a morte do eu é um negócio difícil. É ou não é os líderes que estão estudando? A gente fala, quando se encontra, qual é a coisa mais difícil? A morte do eu. Mas nós estamos tentando. Porque nós estamos sendo ensinados que se nós queremos fazer a vontade de Deus, a gente precisa negar o nosso eu. Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração para a sua vontade. E a entrega a Deus não é um ato único, queridos, mas é um estilo de vida, é todos os dias. Todos os dias você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É fácil? Não. É uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Mas Jesus promete nos ajudar. E nós precisamos ter conexão de intimidade. Intimidade com quem? Com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. O próprio Jesus disse aqui no texto que nós lemos: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. Será que nós temos, né? É bonito falar assim, nós somos filhos e filhas amados por Deus. Mas a gente tem que se sentir filho, porque se você não se sentir filho, você não tem essa conexão. Você tem que enxergar que Deus nos amou e enviou a sua primícia, Jesus Cristo, por amor a nós, para termos uma vida diferente. Mas a intimidade, queridos, é cada um que precisa buscar com Deus. Por isso que a palavra nos ensina que a salvação é individual. E cada um de nós precisamos buscar ao Senhor. Os dias são maus, são sinais da volta do Senhor. Mas nós esperamos uma volta coletiva. Mas, de repente, o Senhor pode me chamar hoje à noite, amanhã, não sei. Ou alguns de nós. Por isso, fique firme, faça a vontade do Senhor. Aleluia. Busque esse Jesus maravilhoso. Busque o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o último, para encerrar, queridos. Você precisa de resiliência para enfrentar o desafio. Qual o desafio? De vencer a sua dor. Cada um tem uma dor aqui. Cada um tem uma luta a vencer, né? Estava conversando esses dias com um paciente meu, que ele é até cristão, e ele falou, às vezes a gente tem um leão, e ele sempre fala, a gente tem um leão para matar e deixar o outro pendurado todo dia. Eu falei, é isso mesmo. Não é, irmãos? Cada um tem uma dificuldade aqui. Às vezes não é você, às vezes é na sua casa, às vezes é no seu emprego, na sua escola, nas suas escolhas. Como é difícil, às vezes, a gente escolher coisas para nós, né? A gente, às vezes, fica confuso, fica paralisado, fica com medo. Mas
Que o Senhor venha te ajudar. Ter resiliência. Resiliência é um dos maiores exemplos e fácil para a gente entender, um elástico. Lembra daqueles elastiquinhos, né? Que a gente punha dinheiro antigamente? Aqueles amarelinhos, né? Hoje a gente não vê mais nem o dinheiro, nem o elástico, né, irmãos? Sumiu tudo. Mas o elastiquinho, você, né, esticava, se você soltasse, ele voltava à forma normal. E a resiliência é mais ou menos isso. Você passar a luta, passar a prova e conseguir voltar, sem desanimar, sem perder a fé, sem perder a esperança que o Senhor está lutando por você. Aleluia! Saber, queridos, que mesmo no meio da luta e da provação, o Senhor está com você. E sabe por quê? Porque Jesus passou esse momento de dor e solidão, para que hoje eu e você não venhamos passar esse momento de dor e solidão, porque o próprio Jesus disse, depois da sua morte e ressurreição: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Então nunca mais você vai passar a dor, o sofrimento, aleluia, de estar só. Mesmo no meio da luta, o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que sustenta as tuas mãos para a batalha. Se você estiver no meio do fogo, o Senhor estará com você. Se você tiver que passar pelas águas, oh, aleluia, o Senhor vai passar contigo. Aleluia, porque Deus é fiel. E as suas promessas, queridos, jamais passarão. Aleluia. E se você está sendo perseguido, olha o que diz aqui Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Para você alcançar a vitória, a bênção, a transformação, você não pode desanimar. Aleluia. Vá glorificando. Tem hora, irmãos, no meio da dor, eu já tive momentos assim, que estava tão difícil, que não dava nem para orar, não tinha palavras. Mas eu lembro que eu chorava às vezes: Senhor, me ajuda. Só saía isso: me ajuda. E chorava. E eu sentia o Senhor enxugando as minhas lágrimas. E o Senhor está olhando para dentro de você agora, nesta noite. Diga a Ele quais são as suas necessidades, o que é que está fazendo você sofrer. Mas não para, não desanima, pois no tempo próprio você vai colher, aleluia, a bênção, a vitória. Tem uma frase aqui de um pastor que escreveu um livro até com esse título esmagado, T.D. Jakes: a pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Aleluia. Não fique perguntando para o Senhor o porquê. Mas, Senhor, me ensina a enxergar. Para quê? Tudo isso que eu estou passando. E eu tenho certeza, queridos, como Jesus cumpriu o seu propósito, você vai cumprir o seu também, em nome de Jesus. Lucas 22:43 diz que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. O Senhor vai enviar o seu anjo também, queridos, para te sustentar, para te ajudar no momento mais difícil. Diz a palavra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e faz o quê? Os livra. Talvez é um livramento, é uma direção, eu não sei, mas você sabe o que está causando dor. E
Creia somente. O último versículo que eu quero deixar está aqui em João 13:3, que diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Esse era o propósito de salvação, reconciliação. E cada um de nós aqui, queridos, temos um propósito nessa terra. Que o Senhor abra sua mente e o seu coração, para que você entenda Ele, mas que você confie. Talvez você esteja num vale hoje, mas tudo passa, e isso vai passar, e eu tenho certeza, aleluia, que o Senhor vai usar a sua vida para que o nome de Deus seja glorificado. A sua dor servirá de sofrimento, servirá de testemunho para muitas pessoas conhecerem a Jesus. Por isso, força, meu amado, força, minha amada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não está sozinho, porque Jesus está contigo.